História 1. A Vigília dos Mortos. Em uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, há um necrotério conhecido por abrigar os corpos dos que morrem em condições misteriosas. O lugar, localizado no subsolo de um antigo hospital, foi construído há mais de 80 anos e nunca passou por reformas. As paredes são frias e úmidas. As luzes piscam frequentemente e o ar parece sempre estar carregado de um cheiro metálico, como se o sangue impregnasse o ambiente. Rodrigo, um estudante de medicina em busca de um estágio, foi designado para fazer plantões noturnos no necrotério como parte de sua formação. Ele tinha ouvido histórias sobre o lugar, relatos de gritos abafados, de corpos que se moviam sozinhos e de uma presença invisível que vagava pelos corredores à noite. Cético e tentando mostrar segurança para si mesmo, Rodrigo não se deixou intimidar pelas lendas. Naquela noite ele estava sozinho, apenas com sua prancheta e o som do relógio de parede, que marcava cada segundo de forma lenta e perturbadora. A sala principal do necrotério tinha uma mesa de aço inoxidável no centro, ladeada por armários de metal, onde os corpos eram armazenados. Havia um grande espelho na parede que parecia refletir o próprio medo de quem olhasse para ele. O silêncio do lugar era quase insuportável, interrompido apenas pelo som da água pingando de um cano velho. Enquanto fazia sua ronda, verificando a identificação dos corpos nas gavetas refrigeradas, Rodrigo ouviu um ruído fraco. Parecia um gemido, vindo de uma das gavetas no fundo da sala. Ele hesitou por um momento, pensando que poderia ter imaginado, mas o som se repetiu, desta vez mais alto. Com o coração acelerado, ele foi até a gaveta de onde o som parecia vir. Quando puxou a gaveta, encontrou o corpo de um homem idoso, que havia sido trazido naquela manhã após ser encontrado morto em casa, aparentemente por causas naturais. Mas havia algo errado. Os olhos do cadáver estavam abertos e sua boca se movia levemente, como se tentasse falar. Rodrigo recuou instintivamente, tentando entender o que estava acontecendo. De repente, o corpo se levantou bruscamente, sentando-se na gaveta, com os olhos fixos no teto e os lábios tremendo. Eles estão me levando, me ajude. Os disse o cadáver com uma voz gutural que não deveria ser possível de um corpo morto. Rodrigo caiu para trás, aterrorizado, mas não conseguia tirar os olhos da cena. O corpo começou a se contorcer, como se estivesse sendo puxado por forças invisíveis. Antes que pudesse reagir, a luz do necrotério piscou e apagou completamente. No escuro, o som de passos ecoou pelo corredor, seguidos por risadas sussurradas, que pareciam vir de todas as direções. Quando a luz voltou, o corpo estava deitado novamente na gaveta, como se nada tivesse acontecido. Tremendo, Rodrigo tentou racionalizar o que viu. Deve ser o estresse, falta de sono, murmurou para si mesmo, mas os horrores daquela noite estavam apenas começando. Nas horas seguintes, ele ouviu o som das gavetas abrindo e fechando sozinhas, viu sombras se movendo no canto de sua visão e, em mais de uma ocasião, sentiu dedos gelados tocarem seu ombro quando não havia ninguém ali. Ao revisar os registros dos mortos daquela noite, notou algo perturbador. Os nomes dos corpos estavam riscados, como se alguém tivesse tentado apagá-los com raiva. Quando voltou a verificar as gavetas, percebeu que 2 corpos estavam faltando. Ao tentar sair do necrotério, percebeu que a porta estava trancada e o cheiro de putrefação no ar ficou insuportável. Desesperado, ele começou a bater na porta e gritar por ajuda, mas foi recebido apenas pelo eco de sua própria voz. Quando se virou, viu algo que gelou seu sangue. Os corpos dos 2 mortos desaparecidos estavam de pé no meio da sala, observando-o. Suas faces estavam desfiguradas, com expressões de dor e raiva, e suas bocas murmuravam algo ininteligível.
Rodrigo tentou se afastar, mas seu corpo estava paralisado pelo medo. As figuras se aproximaram lentamente enquanto sussurravam. Quer ficar conosco? Está escuro, muito frio. De repente, ele sentiu um aperto em seu pescoço, como se mãos invisíveis estivessem tentando sufocá-lo. No espelho à sua frente, viu o reflexo de várias figuras sombrias ao redor dele, todas com rostos vazios e olhos negros, fixos em seu sofrimento. Na manhã seguinte, quando os funcionários do hospital chegaram, encontraram Rodrigo inconsciente no chão, com marcas de mãos ao redor de seu pescoço. Ele foi levado para o pronto-socorro, mas nunca mais foi o mesmo. Ninguém conseguiu convencê-lo a voltar ao necrotério, e as histórias sobre o lugar só se tornaram mais macabras. Os poucos que ainda trabalham lá dizem que durante as madrugadas é possível ouvir sussurros e batidas vindas das gavetas, como se os mortos estivessem tentando escapar de algo muito pior que a própria morte. História 2. O último adeus. Em uma pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul, o necrotério municipal carrega uma atmosfera pesada e inquietante. O prédio, construído no início do século XX, tem uma arquitetura gótica, com arcos altos e janelas em formato de vitrais, que há muito perderam seu brilho. As paredes de pedra estão cobertas por musgo, e as árvores ao redor têm galhos retorcidos, como mãos esqueléticas apontando para o céu, balançando ao menor toque do vento. Ali, a morte parece ser mais do que um estado final. É uma presença viva, quase palpável. O necrotério é conhecido na região por abrigar corpos de pessoas que morreram solitárias, sem ninguém para reclamar seus restos. Esses corpos ficam ali, aguardando o esquecimento total, até que finalmente sejam enterrados em covas anônimas. É um lugar onde o silêncio e o frio reinam, onde a solidão ecoa nos corredores vazios. E Rafael era o guardião desse lugar. Rafael estava à frente do necrotério há mais de 20 anos. Um homem reservado, com pouco ou nenhum contato social fora do trabalho, ele se orgulhava da rotina meticulosa que mantinha. Cada corredor impecavelmente limpo, cada gaveta organizadamente fechada. Ele passava as noites cuidando da estrutura, assegurando que os mortos tivessem seu descanso final em paz. Mas, com o passar dos anos, pequenos detalhes começaram a incomodá-lo. Portas que ele havia trancado apareciam entreabertas. Objetos mudavam de lugar sem explicação, e uma sensação gélida se instalava em alguns pontos específicos do necrotério, mesmo nos dias mais quentes. Essas estranhezas se intensificaram com a chegada do corpo de Dona Elvira, uma idosa reclusa que vivia sozinha em uma casa afastada. Ela foi encontrada morta, sentada em sua cadeira de balanço, com uma expressão congelada de puro terror no rosto. Não havia sinais de violência, mas todos na cidade comentavam que algo estava errado com a forma como ela morreu. Desde o dia em que o corpo de Dona Elvira chegou, Rafael notou mudanças na atmosfera do necrotério. Os corredores antes silenciosos agora pareciam sussurrar seu nome, e o ar parecia mais denso, quase opressor. As noites de Rafael se tornaram perturbadoras. Ele começou a ter sonhos estranhos e angustiantes. Em um deles, ele caminhava por um corredor sem fim, mal iluminado, com as paredes fechando-se ao redor dele. Sempre no final do corredor havia uma porta, e atrás dela, uma figura esquelética envolta em sombras o esperava. Um sorriso macabro, estampado em um rosto sem carne, com olhos vazios, que pareciam perfurar sua alma. Em uma das noites mais frias do ano, enquanto realizava sua ronda noturna, Rafael ouviu um som estranho. Parecia o rangido de uma cadeira de balanço, vindo de uma das salas onde os corpos eram preparados. Seu coração acelerou. Ele sabia que não havia nenhum móvel como aquele no necrotério. Mesmo assim, o som persistia, quase hipnotizante. Ele seguiu o barulho até a sala. Ao abrir a porta,
encontrou o ambiente vazio. Porém, o som continuava, ecoando de forma fantasmagórica, como se uma cadeira invisível estivesse sendo movida. E então ele viu, projetada na parede por uma luz inexistente, estava a sombra de uma cadeira balançando sozinha. Um arrepio percorreu sua espinha. Algo estava muito errado. Inquieto, Rafael decidiu investigar mais a fundo a história de Dona Elvira. Ele foi até o arquivo do necrotério e descobriu que ela havia passado parte de sua vida em um hospital psiquiátrico. Nos registros, havia anotações sobre sua insistência em dizer que era perseguida por almas perdidas, que vinham até sua casa todas as noites, sussurrando seu nome, implorando por ajuda. Os médicos diagnosticaram como demência, mas Rafael começou a acreditar que havia algo muito mais sombrio. Naquela mesma noite, ao retornar para o necrotério, foi recebido por um frio intenso. As luzes, que já não eram muito estáveis, começaram a piscar mais do que o normal. E então ele ouviu sussurros vindos de várias direções, vozes abafadas como se estivessem distantes, mas ao mesmo tempo próximas demais para ignorar. Ajude-nos, não conseguimos partir. Decidido a encerrar aquilo, Rafael se dirigiu à sala onde o corpo de Dona Elvira estava armazenado. Ao abrir a gaveta refrigerada, ele foi tomado por um terror inexplicável. O corpo estava em uma posição completamente diferente de como ele havia deixado. Dona Elvira estava sentada com os olhos abertos, fixos no nada, e sua boca esboçava um sorriso torto e macabro. O ar ficou pesado e um cheiro de mofo misturado com algo doce, quase podre, invadiu suas narinas. Nesse instante, Rafael ouviu uma voz arrastada, quase um sussurro. Eu avisei que elas viriam. De repente, a porta da sala se fechou com um estrondo, mergulhando o ambiente em escuridão total. Rafael, com o coração disparado, tentou alcançar a saída, mas não conseguiu abrir a porta. Era como se algo ou alguém estivesse pressionando-a do outro lado, mantendo-o preso. No escuro, ele sentiu mãos geladas tocarem seu rosto, como dedos ossudos e frios arranhando sua pele. O som de unhas arranhando as paredes se intensificou, criando uma cacofonia aterrorizante. Desesperado, ele virou-se novamente para a gaveta e o que viu o fez gritar de puro pavor. Dona Elvira estava de pé ao lado da mesa, com o corpo encurvado de uma maneira impossível. Seus olhos estavam vazios, como se fossem buracos escuros, e de sua boca saiu um lamento baixo e contínuo. Eu só queria paz, mas agora você também está preso. Quando as luzes voltaram, Rafael estava sozinho na sala. Suas pernas tremiam tanto que mal conseguiu se levantar. Ele saiu do necrotério correndo, sem olhar para trás. Naquela mesma noite, apresentou seu pedido de demissão e deixou a cidade para nunca mais voltar. Meses depois, outros funcionários relataram sentir presenças estranhas no necrotério. Alguns disseram ouvir o som de uma cadeira de balanço rangendo suavemente, como se alguém estivesse sentada em seu descanso eterno. Os relatos continuaram. Alguns diziam que, se você escutasse atentamente durante a madrugada, poderia ouvir o lamento de Dona Elvira, implorando para ser libertada do tormento de sua existência após a morte. Outros juravam ter visto sombras dançando nas paredes, como se fossem figuras invisíveis, acompanhando a velha senhora em seu sofrimento. Desde então, o necrotério tornou-se um lugar evitado, até pelos mais corajosos. Os moradores da cidade sabem que, à noite, o prédio é dominado por algo muito além da compreensão, algo que se esconde nas sombras, esperando para levar consigo aqueles que ousam perturbar o descanso dos mortos. História 3. O corpo errado. No subsolo de um grande hospital em Porto Alegre, há um necrotério pouco conhecido pelos moradores da cidade. Sua localização é propositalmente discreta. Afinal, ninguém quer pensar muito sobre o que acontece lá embaixo.
As paredes são de concreto bruto, sem janelas, e a iluminação é fornecida por luzes fluorescentes que zumbem e piscam de vez em quando. É um ambiente frio, onde o ar parece pesado, quase como se a morte estivesse impregnada nas paredes. O necrotério é operado por uma equipe pequena, mas é Carlos, o responsável pela segurança noturna, quem mais passa tempo lá. Ele é um homem de meia-idade, com traços cansados, e sua rotina envolve longas rondas pelos corredores escuros, certificando-se de que tudo esteja em ordem. Ele já estava acostumado ao silêncio, à solidão e ao cheiro metálico do ambiente. Porém, algo fora do comum começou a acontecer em uma noite específica, quando um erro trágico desencadeou eventos sobrenaturais. Tudo começou com a chegada de 2 corpos no mesmo dia. Um jovem criminoso, morto em uma troca de tiros com a polícia, e um idoso que havia falecido em um asilo. Por algum motivo, as etiquetas dos corpos foram trocadas, e o criminoso foi identificado como o idoso, e vice-versa. Enquanto o jovem criminoso foi enterrado com todos os direitos de um funeral digno, o corpo do idoso permaneceu no necrotério, aguardando uma autópsia. Para muitos, aquilo foi apenas um erro administrativo, mas para Carlos, aquilo marcou o início de um pesadelo. Nas noites seguintes ao ocorrido, Carlos começou a notar uma mudança no ambiente do necrotério. O ar parecia estar mais frio e um cheiro desagradável que ele não conseguia identificar permeava os corredores. Mas o que realmente o incomodava era a sensação constante de estar sendo observado. Durante suas rondas, ele frequentemente sentia um par de olhos fixos em suas costas. Mas quando se virava, tudo o que encontrava era escuridão e silêncio. Certa madrugada, enquanto monitorava as câmeras de segurança, Carlos viu algo que o fez prender a respiração. Uma das câmaras frias, onde o corpo do idoso ainda estava guardado, abriu-se lentamente, sem que ninguém estivesse por perto. Do interior da gaveta, uma figura escura e nebulosa começou a emergir. Carlos esfregou os olhos, pensando que fosse algum problema na transmissão da imagem, mas a figura continuou a se mover, saindo da câmara fria com movimentos rígidos e perturbadores. Era uma silhueta humana, mas com os contornos borrados e indistintos, como se estivesse entre este mundo e o outro. Tomado pelo terror, Carlos correu até a sala para verificar o que estava acontecendo. Quando chegou, encontrou tudo aparentemente em ordem. A gaveta estava fechada e o ambiente estava exatamente como ele havia deixado. Mas o rastro de umidade no chão e marcas de pés descalços o deixaram sem explicação lógica. Algo havia realmente saído dali. Nos dias que se seguiram, os fenômenos só pioraram. Carlos começou a ouvir lamentos suaves, quase imperceptíveis, ecoando pelos corredores vazios. Ele tentou ignorar, mas as vozes pareciam segui-lo aonde quer que ele fosse, sussurrando coisas como: "Não é o meu lugar." Por que fui deixado para trás? A situação atingiu seu ápice quando, ao verificar o corpo do idoso, Carlos percebeu algo que gelou seu sangue. Os olhos do cadáver estavam abertos e o rosto tinha uma expressão de raiva. A boca do corpo estava curvada em um sorriso grotesco, e quando Carlos se aproximou, teve a impressão de que os lábios se moveram, formando as palavras: Ele não deveria estar descansando. Não no meu lugar. Naquela mesma noite, o necrotério foi tomado por uma energia inexplicável. As luzes começaram a piscar descontroladamente e o som de portas batendo ecoava por todo o prédio. Desesperado, Carlos voltou às câmeras de segurança e viu uma cena que o fez questionar sua sanidade. A figura nebulosa estava de volta, desta vez caminhando pelos corredores com passos arrastados, como se estivesse procurando algo ou alguém. O ar no necrotério ficou insuportavelmente pesado. Carlos começou a ter dificuldade para respirar, sentindo como se uma mão invisível estivesse apertando seu peito. Então,
a figura se virou para a câmera e, por um instante, seus olhos se fixaram diretamente nele. Aqueles olhos vazios pareciam transbordar ódio e dor. E Você mexeu no que não devia. Trouxe a morte para o lugar errado. uma voz rouca ecoou na cabeça de Carlos, fazendo-o cair de joelhos, suando frio. Ele tentou sair do necrotério, mas a porta principal estava trancada, como se algo a estivesse segurando do lado de fora. De repente, todas as gavetas da câmara fria se abriram ao mesmo tempo, e um vento gelado começou a soprar pela sala. As luzes piscavam rapidamente, e Carlos viu algo que o fez gritar de terror. Todos os corpos estavam de pé, fora das gavetas, formando um círculo ao redor da mesa de autópsia. No centro do círculo, a figura nebulosa se materializou novamente, rindo baixinho, com um som que parecia misturar dor e prazer. Carlos finalmente conseguiu destrancar a porta e correu para fora do necrotério, sem olhar para trás. Ele deixou o trabalho naquela mesma noite e nunca mais voltou. Dias depois, a administração do hospital foi informada do ocorrido e decidiu fazer uma investigação. O corpo do idoso foi finalmente enterrado. Mas os relatos estranhos não cessaram. Funcionários novos começaram a relatar que, durante as madrugadas, ainda ouviam passos arrastados e lamentos distantes, como se algo estivesse buscando justiça por ter sido deixado para trás. O caso foi abafado e o necrotério continua em operação. Mas poucos têm coragem de trabalhar no turno da noite. As histórias de um corpo errante e de um vigia atormentado por erros do passado são contadas em sussurros, e ninguém mais ousa ignorar as ordens de quem pertence a qual cova. História 4. A troca de corpos. No litoral de Santa Catarina, há uma pequena cidade com tradições antigas e uma atmosfera pacata. Em uma das regiões mais isoladas, perto do cemitério local, fica o necrotério municipal, um prédio velho e desgastado pelo tempo, com janelas empoeiradas e paredes que rangem com o vento. O local, já esquecido por muitos, guarda uma história perturbadora, marcada por um erro grotesco que desencadeou eventos sobrenaturais. Tudo começou quando 2 corpos chegaram ao necrotério no mesmo dia. Um deles era de um jovem criminoso, morto em uma briga de gangues, e o outro, de uma idosa muito querida pela comunidade. Por um descuido inexplicável, as etiquetas foram trocadas. O criminoso foi enterrado com honras, enquanto o corpo da idosa ficou no necrotério, aguardando uma autópsia desnecessária. Marcos, o legista encarregado, descobriu o erro dias depois. Quando percebeu o que havia acontecido, ele se sentiu oprimido por um desconforto crescente. Algo dentro do necrotério havia mudado. O lugar, que sempre foi frio e silencioso, agora parecia vivo, pulsando com uma energia sombria. Uma noite, enquanto trabalhava até mais tarde para corrigir a documentação, Marcos ouviu um som que o fez parar. Era um som fraco, mas insistente. Batidas rítmicas vindas de uma das gavetas da câmara fria. Ele tentou ignorar, mas algo o empurrou para investigar. Deve ser a minha imaginação. Murmurou Marcos para si mesmo, mas a dúvida já estava plantada. Com as mãos trêmulas, ele abriu a gaveta. Lá estava o corpo da idosa, mas havia algo de terrivelmente errado. Seus olhos, que ele tinha certeza de que estavam fechados, abriram-se, encarando-o fixamente com um brilho opaco. A expressão de serenidade havia sido substituída por uma careta de ódio. Sua boca estava levemente aberta e Marcos jurou ouvir um sussurro fraco e arrastado. Ele não devia descansar assim, não no meu lugar. Marcos recuou, apavorado. Fechou a gaveta com força, tentando ignorar o calafrio que subia por sua espinha. É só o cansaço, só o cansaço. Repetia para si, tentando racionalizar. Mas o necrotério parecia ter ganhado vida própria. As luzes começaram a piscar, e as sombras nas paredes se contorciam de maneira estranha,
como se estivessem ganhando forma. De repente, o som de passos ecoou pelo corredor. Eram passos leves, arrastados, como se alguém estivesse vagando sem destino. Marcos sentiu o suor frio escorrer por sua nuca. Quem está aí? Gritou, mais por necessidade de ouvir sua própria voz do que esperando uma resposta. Mas o que ele ouviu em resposta foi uma risada baixa e sombria que parecia vir de todos os lados. Tremendo, ele seguiu o som até a sala de autópsias. As luzes piscavam freneticamente. E então ele viu. A idosa estava de pé, ao lado da mesa de autópsia. Sua cabeça pendia para o lado em um ângulo impossível, como se estivesse quebrada. Seus olhos, vazios e escuros, o encaravam com uma mistura de tristeza e raiva. Eu estava em paz. Por que me trocaram? Agora ninguém descansa. A voz dela era um sussurro gélido, carregado de amargura. Marcos mal conseguia respirar. Ele estava paralisado pelo medo, incapaz de desviar o olhar daquela figura espectral. Então, todas as gavetas da câmara fria começaram a abrir e fechar com força, como se estivessem sendo manipuladas por uma força invisível. O som era ensurdecedor e as luzes finalmente se apagaram, mergulhando o ambiente em uma escuridão total. No breu, ele sentiu uma mão gelada agarrar seu braço. Quando as luzes voltaram, a idosa estava à sua frente, sua boca se movendo enquanto murmurava. Você precisa corrigir isso. Desesperado, Marcos fugiu da sala, mas o som das gavetas ainda ecoava em seus ouvidos, como uma trilha de passos o perseguindo. Ele correu até a saída do necrotério, trancando a porta atrás de si, mas o terror não terminou ali. Naquela noite, em sua casa, ele sonhou com a idosa, que sussurrava repetidamente: Corrija o erro, ou ninguém descansará. Corrija o erro, ou ninguém descansará. Corrija o erro, ou ninguém descansará. No dia seguinte, Marcos conseguiu organizar a exumação do corpo errado e, finalmente, a troca foi feita. Durante o processo, ele sentiu como se estivesse sendo observado o tempo todo. O ar ao seu redor parecia mais leve, mas ele sabia que jamais esqueceria o que aconteceu. Depois da correção, os fenômenos no necrotério diminuíram, mas nunca cessaram por completo. Os novos funcionários relatam em sussurros que ainda sentem calafrios inexplicáveis e ouvem batidas fracas no meio da madrugada. Alguns afirmam ver uma figura vaga nos corredores, observando de longe, como se garantisse que mais nenhuma troca errada aconteça. Marcos costumava dizer aos novos contratados: Esse lugar tem suas regras. Tratem os mortos com respeito. Um erro aqui não é só um erro. Pode prender almas em tormento eterno. História 5. O vigia do outro lado. Carlos era o vigia noturno de um necrotério em uma pequena cidade no interior de São Paulo. Por mais de uma década, ele ocupou o mesmo posto, fazendo rondas solitárias pelos corredores escuros e silenciosos, onde o único som era o eco dos seus próprios passos. Ele conhecia cada canto do lugar e sempre dizia a mesma coisa quando perguntado se tinha medo. Os mortos não fazem mal a ninguém. São os vivos que me preocupam. Essa confiança começou a ser abalada em uma noite particularmente fria de inverno. Um corpo foi trazido ao necrotério, vindo de uma cena de crime brutal. O homem, com cerca de 40 anos, havia sido assassinado de forma violenta. Mesmo após a morte, seu rosto exibia uma expressão de pavor congelada, como se ele tivesse visto algo aterrorizante em seus últimos momentos. O detalhe mais perturbador era o olhar fixo, vazio, mas que parecia seguir qualquer um que se aproximasse. Desde a chegada desse corpo, Carlos começou a notar mudanças sutis, mas perturbadoras no ambiente. As luzes, que antes apenas piscavam ocasionalmente, passaram a falhar com mais frequência. Um som constante, como o tic-tac de um relógio, ecoava pelos corredores, embora Carlos soubesse que não havia nenhum relógio ali. Que diabos está acontecendo? Ele murmurou para si mesmo durante uma de suas rondas.
Certa madrugada, enquanto caminhava pelos corredores gelados, Carlos passou pela sala das câmaras frias e notou que uma das gavetas estava entreaberta. Ele franziu a testa. Tinha certeza de que todas as gavetas estavam devidamente fechadas antes do início de seu turno. Ao se aproximar, ouviu um som fraco, como uma respiração pesada vinda de dentro da gaveta. Carlos hesitou. Seu instinto dizia para ignorar e seguir em frente, mas a curiosidade o venceu. Lentamente ele puxou a gaveta. Quando a gaveta estava completamente aberta, ele ficou paralisado pelo que viu. O corpo do homem estava de pé, os olhos fixos nele, e um sorriso macabro se desenhava no rosto pálido. Aqueles olhos estavam cheios de uma raiva intensa. Você está do lado errado, Carlos. A voz que ecoou pela sala era baixa e rouca, como se as palavras fossem arrastadas por cordas vocais danificadas. Eles me mandaram para cá, mas não deveria estar sozinho. Carlos recuou, o medo o paralisando. Ele piscou, tentando entender o que estava vendo. Quando seus olhos se abriram novamente, o corpo estava deitado, imóvel como deveria estar. O sorriso desaparecera e os olhos estavam fechados. Ele respirou fundo, tentando se convencer de que tinha sido uma alucinação causada pelo cansaço. Eu preciso dormir mais. Sussurrou para si mesmo, ainda tremendo. Mas o pesadelo estava apenas começando. Mais tarde, naquela mesma noite, Carlos decidiu revisar as câmeras de segurança. Queria provar para si mesmo que não havia nada de errado. Mas o que ele viu fez seu sangue gelar. Na tela, uma figura escura, distorcida e sem rosto, caminhava pelos corredores do necrotério. O mais aterrorizante era que ela se movia com a mesma postura que ele, como se estivesse imitando cada um de seus passos. A figura parava diante de portas, olhava para dentro das salas, exatamente como Carlos fazia em suas rondas. O que é isso? Ele gaguejou, os olhos arregalados fixos na tela. A figura se aproximou de uma das câmeras e Carlos sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Mesmo sem rosto, ele teve a clara sensação de que estava sendo observado. Então, um sussurro ecoou em sua mente, vindo de todas as direções. Você vigia por nós agora? Seu tempo está acabando. Carlos se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Seu coração batia descompassado e ele sentiu suas pernas pesadas, como se estivesse sendo puxado para o chão. Tentou sair da sala, mas seus passos eram lentos, como se estivesse caminhando em um pesadelo. De repente, ele parou ao ver uma sombra escura refletida em um espelho ao final do corredor. Era a mesma figura que ele tinha visto nas câmeras, mas agora ela estava mais nítida, e o que ele viu fez seu coração quase parar. A sombra tinha um rosto, o rosto dele, só que distorcido, com um sorriso torto e sinistro, como um reflexo maligno. Isso não pode estar acontecendo. Isso não pode ser real. Carlos repetia com a voz trêmula, mas o som do tic-tac ficou mais alto, preenchendo todo o necrotério. Ele olhou para as paredes, tentando encontrar a origem do som, mas não havia relógio algum. Desesperado, ele correu para a sala de segurança, mas as luzes começaram a piscar descontroladamente e ele ouviu passos atrás de si. Quando se virou, viu sua própria sombra se aproximando, o sorriso sinistro ainda mais evidente. No dia seguinte, os colegas encontraram Carlos trancado na sala de segurança, murmurando de forma incoerente. O outro lado está tão perto, tão perto. Ele foi afastado do trabalho e ninguém mais o viu na cidade. Alguns dizem que ele fugiu para longe, enquanto outros acreditam que ele foi engolido pelo próprio necrotério, preso entre dois mundos. Desde então, o necrotério ganhou a fama de ter um vigia do outro lado. Funcionários novos relatam ver a sombra de Carlos vagando pelos corredores, cumprindo uma ronda interminável, como se estivesse preso em um ciclo eterno.
E dizem que, quando o relógio marca exatamente 3 da manhã, é possível ouvir o som de um tic-tac, como um relógio invisível que nunca para. E se você ficar em silêncio absoluto, pode até ouvir o sussurro. Seu tempo está chegando.